E aí, pessoal, espero que estejam bem. Pitaco cinematográfico, Anatomia de uma Queda, ou Anatomie d'une Chute. Filme francês que está indicado a várias categorias do Oscar, que eu vou comentar ao final do vídeo. Mas do que trata o filme? O filme mostra uma família composta pelo pai, a mãe e um filho de 11 anos com deficiência visual, que vive nas montanhas próximas a Grenoble, na França. E um dia o menino sai para passear com o cachorro, a hora que ele volta ele encontra o pai caído na neve, ensanguentado. Levam o corpo para o IML, morto já, e percebem que não tem como ele ter pulado da janela e caído naquele local e morrido. Ou ele bateu em algum outro lugar no meio, ou ele sofreu uma pancada por conta de um ferimento na cabeça, antes da queda. Então, logicamente, a suspeita cai em cima da viúva dele, a personagem principal do filme, a atriz francesa Sandra Hüller, está indicada ao Oscar, uma atuação, ela carrega o filme por conta disso, e aí então o filme vai se transformar muito, em grande parte, praticamente inteiro, num filme de tribunal. Ela então vai ser acusada pela morte do marido, e vai ter todo o debate e várias outras questões que vão passar por esse filme. Por exemplo, a vida dela vai ser escrutinada aos mínimos detalhes, tudo o que vão achar sobre a vida sexual dela com ele, sobre o fato dela ser bissexual, sobre ela ter recebido uma jornalista naquela tarde em que ele se suicidou, ou que ele morreu, né, pra gente dizer como a gente não sabe o que aconteceu. E assim, a gente também não sabe o que aconteceu, a gente está lá assistindo, tal qual o júri naquilo lá. A gente só vê que ela está sendo assim, bastante julgada por outras coisas até, né? Como ocorre nesse tipo de julgamento. Não é só pelo fato. Vamos começar a analisar quem é essa pessoa, o que ela faz, para analisar a motivação. Que tem alguns preconceitos por ela ser mulher, por ela ser estrangeira, ela é uma alemã morando na França, então vão ter essas coisas sutilmente nisso, a questão da bissexualidade dela, mas assim, de certa forma também eu não consigo, apesar de achar exagerado, preconceitos morais, que o promotor não devesse explorar aquilo. Se você está em busca da verdade naquilo, são elementos que podem ser os que vão levar até a isso, né? Até descobrir o que poderia ter motivado ela a matar o finado marido. E vai passar também, então, pela relação dela com o filho. O filho vai ser uma testemunha fundamental, obviamente. Vão querer saber nos mínimos detalhes como foi a tarde dele, como estava a relação dos pais e tal. Coloca uma funcionária da justiça para ficar morando com ele e a mãe, para que a mãe não o influencie no julgamento, para que ela observe essa funcionária do Estado que ele não tem esse tipo de conversa. Então tem isso de ser afetada essa relação, o filho perceber o papel relevantíssimo que ele tem no que ele vai falar, mesmo com a pouca idade, ele entende isso, ele começa a entender o sistema judicial. É até muito interessante perceber isso aos olhos de uma criança, que ele fala, tá, mas então a gente tem dúvida, então tem que fingir que acredita em alguma coisa para decidir, que é real, né? O que a gente faz no sistema judicial é isso, dúvida a gente tem praticamente em todos os casos, a gente não consegue dizer com certeza o que foi, vai ter que escolher um lado e falar, esse é o lado certo, é isso. Aos olhos de uma criança torna muito simples, né? E só um pequeno adendo, mas assim, já trabalhei pouquíssimo na justiça criminal, mas grande parte dos presos desse país está preso por exclusivamente depoimento policial. Que vários policiais devem falar a verdade? Devem, mas é o policial que quer falar uma mentira para condenar um cara que ele não foi com a cara. Planta uma droga, fala que o cara estava em situação estranha, que teve troca de tiro. A gente sabe que isso acontece também, né? Enfim. Então, essas coisas aí podem prejudicar. Então, a justiça criminal depende desses elementos, né? Depende dessa convicção, que não é exatamente uma convicção. Mas, enfim, agora sobre o filme, como eu disse, é um filme de tribunal. Então vai ser um filme extremamente verborrágico, falatório, assim, de passar 15 minutos o debate no plenário e tal. Quem não gosta desse tipo de filme, melhor não ver. É esse tipo de filme.
Então, vai ter muito isso, mas vai ter alguns momentos que a diretora, Justine Triet, manda muito bem fazer algumas sacadas ali e trazer uns flashbacks, o encaixe que ela faz, a montagem que é boa. Vou falar depois isso aí na parte do Oscar. Então é um filme bem interessante, sim, é um filme que faz a gente pensar em vários aspectos. Falarei ao final. Oscars. Esse filme está indicado a Oscar de melhor filme, importantíssimo, né? Melhor diretora. Isso é, eu digo, a lista dos 5 filmes de melhor diretor são os 5 melhores filmes. Então, esse é um filme importantíssimo desse ano. Melhor roteiro, agora eu me esqueci se é original ou adaptado, mas é feito pela diretora e o outro roteirista, edição e atriz, a Sandra Hüller, que, como eu disse, carrega o filme. Acho que ele não deve ganhar nenhum desses Oscars. Mas ficou um de fora, não sei se vocês perceberam. Eu não falei de filme internacional, sendo um filme francês. Por quê ficou de fora? Aí entra um pouco da política do Oscar. Porque os filmes internacionais, eles têm que ser indicados pelo país deles. Cada país indica um filme para mandar para a Academia de Artes Cinematográficas de Los Angeles. E então, a França escolheu outro filme, aparentemente por questões políticas, ele estava na lista final, mas ele não foi indicado. Por isso ele está fora da lista de filme internacional. Coisas que acontecem por conta de política. Mas fechando tudo isso, é um filme com muito falatório, um filme que até vou te dizer que cansa um pouquinho em alguns momentos por ser tão falatório. Acho que daria para ter enxugado um pouco, para ter dado mais dinâmica esse filme, mas de qualquer forma, é muito bem conduzido, é muito bem feito na forma de deixar a gente com dúvidas do que aconteceu, na forma como a gente vê o que a nossa protagonista está sofrendo em meio àquilo tudo, independentemente dela ter culpa ou não, do quanto ela está sendo julgada por quem ela é e não por que ela fez, especialmente estando na condição de mulher nisso, né? Tem todo preconceito, a mídia em cima, essas coisas todas. Filme muito legal, vale a pena ver, nota 8. É isso, galera. Valeu!